Segunda carta a Timóteo, capítulo 3. Na verdade, o que eu quero tratar aqui hoje porque entenda bem, a maioria de nós todos viemos de segmento religioso. O nosso país é um país religioso, né? E tem uma religião tradicional e dominante. Tem outras também, mas tem uma dominante, né? E a maioria veio da religião dominante. E na religião dominante nós aprendemos o quê? Nós aprendemos que se a gente cumprir alguns rituais daquela religião, alguns vão usar palavras, alguns sacramentos da religião, então a gente já está pronto, preparado para Deus, não é verdade? Por exemplo, nascia uma criancinha, aí a pessoa assim, não, tem que batizar a criança, senão ela é pagã, se ela morrer, para ela não morrer pagã. Tinha até essas coisas, vai que aconteça alguma coisa. Aí pegava essas coisas, porque se fizesse aquele ritual, estava tudo bem, já estava perfeito. E tinha outros também. Mas às vezes a pessoa vem para o Evangelho e ele vem com essa mentalidade religiosa. Tem gente que diz assim, não, fulano, meu filho, minha filha, eles passaram pelas águas, eles são de Deus, só não está na igreja, quer dizer, não está buscando a Deus, está dando no pecado, mas a pessoa ainda fica apegada que a pessoa. Mas irmãos, nem nada vai mudar a vida de uma pessoa, um ritual que ela fez, ela fez aquilo lá uma vez e não está andando com Deus permanente. O Evangelho é diferente, o Evangelho é diferente da religião. A religião você cumpre lá alguns rituais e você já está preparado, está pronto, já pertence àquela religião. O Evangelho é você viver comunhão com Deus. E viver comunhão com Deus é todos os dias a gente está atentando para a palavra dele e lutando contra o pecado que há em nós, para nós vivermos a palavra de Deus. A Bíblia fala da obra do Espírito e das obras da carne. As obras da carne estão na nossa natureza humana e a gente tem que lutar contra elas, que elas podem nos deixar de fora do reino de Deus. Apesar, mesmo tendo já passado pelas águas do batismo, é isso, mas se continuar nas obras da carne, vai ficar de fora. A obra do Espírito, não. O fruto do Espírito já é diferente. O fruto do Espírito é o resultado dele em nós, nos levando a uma vida que agrada a Deus. E a Bíblia diz, aquele que está no Espírito, para esse não há condenação. E o que é que está no Espírito? É a gente está andando na direção dele. O Espírito de Deus, ele nos dirige em quê? Não é você estar lá achando que você está em outra dimensão. Não, não é isso. É você estar guiado pelo Espírito de Deus na palavra de Deus. O Espírito Santo não vai nos guiar no outro caminho, ou não vai nos tornar uma coisa, sei lá, mecanizada. Ele vai nos abrir o entendimento para a palavra, nos fazer compreender e até nos fortalecer para nós vencermos as batalhas que há dentro de nós mesmos, que é a batalha contra a nossa carne. Amém, Jesus? Todas as vezes que você se deixa ser guiado pela palavra, pelaquilo que você entendeu da palavra, você está sendo guiado pelo Espírito, você está vendo. Agora, quando nós nos deixamos ser guiados pelas nossas próprias vontades, pelos nossos impulsos, aí, meu irmão, estamos sendo guiados pelo nosso pecado que habita em nós, as nossas iniquidades. O salmista, ele disse assim, se eu atendesse à iniquidade do meu coração, Deus não ouviria a minha oração. Entenda bem, o salmista, um homem de Deus, pessoa de Deus, mas ele entendia, no meu coração tem iniquidade, porque não adianta a gente dizer, não adianta alguém bater no peito e dizer, comigo não, eu estou limpo, sou perfeito. Não estamos, existe a nossa natureza humana, a nossa natureza carnal é pecaminosa, e eu tenho que ter consciência disso comigo para me lutar contra isso, porque se eu achar, não, comigo não, eu sou diferente dos demais, igual aquele homem que foi orar, né? Ele disse assim, eu não sou como tal pessoa. Tem pessoas que estão na prática do pecado, estão no erro do pecado, verdadeiramente entregam o pecado. Mas eu não sou diferente dele, não. Pode ser diferente a minha prática,
mas eu também, como ser humano, eu sou igual a ele. Existe iniquidade em mim. Agora eu tenho que vencê-la, lutar contra ela, para que eu não viva na mesma prática daquele lá, e eu viva na prática da justiça, que é na prática da palavra. Mas como ser humano, a Bíblia diz: não há homem que não peque. Como ser humano, o pecado existe na carne. Paulo disse: miserável homem que sou. Ele estava falando, o apóstolo Paulo. Por quê? Porque ele sabia que dentro dele existia uma lei. Ele fala disso, a lei do pecado, da vontade natural. Ele disse: mas eu não sirvo a minha vontade, eu sirvo a Deus pelo entendimento que eu tenho de Deus. Então, na compreensão, é aquela questão: eu sei que a minha natureza é pecaminosa, mas aí eu entendo, compreendo a palavra de Deus e eu me sujeito à palavra. Então eu estou servindo a Deus pelo que eu entendi da palavra dele, e deixo a minha vontade de lado, mesmo que elas despertem em mim vontade de agir daquela forma. E para isso nós precisamos de quê? Nós precisamos das Escrituras. A caminhada do cristão é diferente do religioso. O religioso, ele não precisa de nada. Ele faz uns rituais lá e diz: a minha religião defende isso, a minha religião age assim, então ajo de acordo com a minha religião. Nós não temos que agir de acordo com religião nenhuma, nós temos que agir de acordo com o que aprendemos na Bíblia Sagrada. Amém, Jesus? Não é uma religião. Porque eu sou religioso, é aquela questão: eu não bebo porque eu sou crente. Não bebo porque a Bíblia condena a bebedice e eu não vou me meter nisso. Amém, Jesus? E qualquer outra coisa, né? Então ele diz assim, pegar aqui o versículo 2 Timóteo 3,16, que diz: toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Então quer dizer, as Escrituras, toda a Escritura, você sabe que a Bíblia, né, ela é uma biblioteca de pequenos livros, né? Dizia-se assim, que é um conjunto de livros. A Bíblia não é um único livro, ela é um conjunto de livros. Tem os livros dos apóstolos, tem os 5 livros de Moisés, tem ali livros de provérbios, que são os poéticos, e tem o Novo Testamento também com seus livros. Então é um conjunto de livros não só. Então a Bíblia é uma pequena biblioteca, né? Porque tem vários livros aqui num só lugar, só que lógico, o espaço pequeno, né? Acaba se colocando num livro só, foram arrumados num livro só, vamos dizer assim, para ficar mais fácil. Porque no passado não, né? No passado existia, eles estavam destrinchados. Tinha o livro de Isaías, o rolo do livro de Isaías, a gente vê quando Jesus entra no sábado, numa das sinagogas, e entregam para ele o rolo do livro que era de Isaías, para ele ler. E ali ele diz aqui, olha, se cumprir essa palavra. Então, mas toda a Escritura, quer dizer, tudo que está escrito aqui, ele é proveitoso para nos ensinar. Amém, Jesus? Para nos corrigir, para nos instruir em justiça. Sem a instrução das Escrituras, nós vamos andar de uma maneira injusta diante de Deus. Nós precisamos, por mais que você seja religioso, por mais que eu seja religioso, por mais que eu viva a vida dentro de uma igreja, mas se eu não estiver aprendendo com as Escrituras, se eu não estiver dando atenção às Escrituras, eu vou ter grande chance de errar, e às vezes querendo até agir certo. Amém? E ela serve para nos corrigir para quê? Para que o homem de Deus, no caso aqui genérico, o homem, a mulher de Deus também, seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, o que nós aprendemos nas Escrituras, ela nos deixa perfeito. Não que o ser humano é perfeito, mas não deixa. Quando a gente age sobre as Escrituras, nós estamos agindo da maneira perfeita de Deus, e vamos fazer as coisas de uma maneira perfeita aos olhos de Deus, porque vamos aprender com Ele, ser instruídos pela palavra dele. Amém, Jesus? Quando a pessoa ela quer fazer algo apenas nos seus princípios,
E tem gente que tem princípios, se apega a ele, princípios até bons, mas se não está indo, mas se for para a caminhada de Deus, não serve. O que serve para a nossa caminhada com Deus é a instrução que nós recebemos das Escrituras. Sem elas não tem valor. Mesmo que a pessoa seja cheia de bons princípios. Tem gente que diz, não, eu não preciso de igreja, eu não preciso de evangelho, porque eu sou uma pessoa de princípios, eu sou uma pessoa que sempre aprendi a fazer as coisas certas. Para andar com Deus vai acabar errando, se não tiver sido instruído por Ele. Porque por mais que a pessoa seja de Deus, no momento que ela deixa as Escrituras, ela acaba errando. E às vezes procurando fazer a coisa certa. Isso já aconteceu com o homem de Deus na Bíblia. Ele tentou fazer algo que ele achava certo, mas ele fez sem a direção de Deus, sem a direção das Escrituras. E por agir assim, procurando fazer algo certo, ele acabou errando. E quando se erra, você corre o risco daquilo que você esperava trazer bênção, daquilo que você esperava trazer alegria, trazer dor, trazer sofrimento, trazer tristeza. Amém? 1 Crônicas 13. 1 Crônicas 13. Temos que tomar muito cuidado, irmãos. Às vezes nos apegamos muito à religiosidade. Ah, não, eu já sou uma pessoa de Deus, eu já estou com Deus, eu estou na igreja não sei quanto tempo. Isso não é o que vai fazer a diferença. O que vai fazer a diferença é se estamos andando na palavra de Deus, guiados por Deus. 1 Crônicas, eu falei segundo? Não, né? 1 Crônicas 13. É que eu que estou aqui no primeiro segundo. 1 Crônicas 13. Em diante. Em diante. Diz assim. Deixa eu esperar você. Primeiro Crônicas 13, versículo 1 em diante. Vamos ler mais de um. Diz assim: e teve Davi Primeiro Crônicas 13, 1. E teve Davi conselho com os capitães dos milhares e dos centos e com todos os príncipes. E disse Davi a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e se vem isso do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiro a todos nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas, com eles nas cidades dos seus arrebaldes, para que se ajunte conosco e tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos no dia de Saul. Então disse toda a congregação que assim se fizesse, porque esse negócio pareceu reto aos olhos de todo
povo, presta atenção aqui. A ideia é muito bonita, é uma ideia boa. A arca da aliança representava a presença de Deus no meio daquele povo. E Saul tinha esquecido ela, nunca tinha cuidado. O Davi assume o reinado e ele percebe, não, a arca eu tenho que trazer aqui para o reino, porque ali é a presença de Deus. Então a ideia era uma ideia honrosa para com Deus, de amor para com Deus, de apego a Deus, só que ele cometeu alguns erros. Primeiro diz que ele teve conselho com os capitães, que eram as pessoas do exército. Depois ele junta todos os príncipes. E depois ele junta todo o povo ali de Judá. Ali tudo próximo de Jerusalém. E ele diz para ele assim, ó, se bem vos parece, se isso parecer bem a vocês, vamos fazer. Ele disse, isso bem vos parece, e tem uma palavra que me chama, ele diz, se vem isso do Senhor. A gente tem que tomar um cuidado, né? Porque a gente tem uma mania de fazer uma coisa que nós aprovamos. A gente escuta às vezes muito isso, principalmente de pastor. Não, porque Deus mandou fazer isso, Deus tocou no meu coração de agir assim. Será que foi Deus mesmo? Ou será que foi a pessoa que teve uma ideia, achou ela legal e colocou Deus no negócio sem ter certeza? Que ele disse, isso parece bem o Senhor, mas ninguém consultou o Senhor se parecia bem a ele. Ele consultou o povo. E a gente tem que tomar cuidado, que às vezes as pessoas se empolgam porque acham que a ideia é boa, que aquilo é legal. Aí as pessoas dizem assim, não, é de Deus. Você já ouviu essa frase? Não, isso aí é de Deus. Mas o que é de Deus está sobre a direção da palavra dele. Às vezes é até uma busca que pode agradar a Deus, mas que tem que ser feito segundo a direção dele. Por exemplo, Jesus foi mandado por Deus para salvar a humanidade, mas ele não saiu falando o que ele achava, o que ele pensava. Ele diz, todas as palavras que eu falo, eu só falo aquilo que eu recebo do meu Pai, eu não falo de mim mesmo. Quer dizer, ele tinha toda a capacidade de falar algo dele, mas não fala. Ele só fala o que Deus colocava. Então nós temos que tomar cuidado. Se vem Deus, isso é algo que a gente estamos empolgados para fazer, porque estamos achando, não, isso é bom, isso é correto. Tem gente que tem uma ideia e acha que a ideia é boa, ela diz assim, não, foi Deus colocou no meu coração. Deus não tem nem nada com aquilo, é ela que está empolgada. Não, isso é de Deus. Nós só podemos dizer que algo é Deus quando examinamos as Escrituras e vemos que ali existe um mandado dele, uma ordenança dele, não aquilo que alguém teve uma ideia, que eu quis fazer. Então ele reúne, e o povo acha a ideia boa, e disse toda a congregação que assim se fizesse, porque esse negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. Olha só, pareceu reto aos olhos de todo o povo se agradou. Só que a questão não é agradar o povo, quando algo é relacionado a Deus, é agradar a Deus, não é o que as pessoas acham. Mas o povo gosta disso, as pessoas acham que isso é legal. Às vezes as pessoas vêm com muita ideia que o povo gosta. Por exemplo, a igreja atual ela é muito apegada a datas comemorativas, né? Santa Ceia até vira nome. Santa Ceia deixa de ser Santa Ceia do Senhor em algumas datas. Santa Ceia do Dia dos Pais, Santa Ceia das Mães. Que mães? Santa Ceia é do Senhor. Mas é que tem o Dia das Mães. O Dia das Mães é uma coisa comercial, é uma coisa do mundo que foi feito para comemoração e até para vender bem, né? Que é muito isso. Até porque se for olhar dia de mãe, todo dia está trabalhando com os filhos. Não é verdade?
Não, mas não estou dizendo que eu sou contra, não. Eu só acho que às vezes a igreja pega muito gancho no mundo, nas coisas do mundo. Nas coisas do mundo. A gente tem que olhar que o propósito da igreja não é as comemorações do mundo. O propósito da igreja é ensinar um povo que está perdido, precisando de salvação, que Jesus Cristo é a salvação. Mas se você não falar, se você não der ênfase, alguém vai ficar chateado. Espera aí, nós temos que agradar a Deus naquilo que Ele nos dirigiu. Quando nós nos reunimos, é para quê? Para o culto, que quer dizer cultuar a Deus, adorar a Deus. Quando nós nos reunimos numa Santa Ceia, por exemplo, é para quê? Para lembrarmos o que Cristo fez por nós. Não uma data comemorativa, seja de pai, de mãe ou de alguém. Tem até o dia do pastor, que eu não sei para que isso. Para que serve isso? Isso é só para político ganhar nome em meio de grupos. Quer dizer, eu fiz algo, comemoração a vocês. O camarada no trabalho inventa a data comemorativa. Mas vamos dizer o seguinte, vamos voltar aqui, né? Para não distanciar. Então, ele consultou, agradou o povo acharam reto, o povo acharam aquele negócio certo. Mas a pergunta é, e Deus? Foi consultado? Porque ele disse, se for de Deus, mas espera aí, para saber que é de Deus, tem que consultar a Deus. Como consultamos a Deus? Na palavra dele, confrontando aquilo que vamos fazer com a palavra dele. E aí o povo gostou, o Davi viu que agradava o povo. Aí disse, ajuntou pois Davi a todo Israel, desde Sión do Egito até chegar a Ramate, para trazer a arca de Deus de Kiriat Jearim. E então Davi, com todo Israel, subiu a Baala e dali a Kiriat Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, o Senhor que habita entre os querubins, sobre o qual é invocado o seu nome. E levaram a arca de Deus sobre um carro novo da casa de Abinadab, e Uzá e Aiô guiavam o carro. Então você vê que eles tiveram zelo também de preparar um carro novo. Era uma forma de honrar a Deus para trazer a arca. Não vamos usar um carro que já carregou tantas coisas. Vamos preparar algo novo que é especial para carregar a arca de Deus. E Davi e todo Israel alegrava-se perante Deus com toda a sua força, em cânticos, com harpas e com alaúdes e com tamborins e com símbolos e com trombetas. Você veja que a ideia era adorar a Deus, era louvar a Deus. A ideia não era mais, a ideia era boa, era realmente adorar a presença de Deus, prestar culto a Deus. Davi estava alegre diante do povo, diante da arca, perante Deus, estava se alegrando. Deus se agrada do louvor, Deus se agrada da adoração, Deus se agrada de um povo que o adora. Só que tem uma coisa, não é da nossa maneira, tem que ser instruído por Ele. Por isso que a Bíblia diz que alegrai-vos, mas se alegrar com temor e tremor, não é de qualquer maneira. Estavam alegres. Versículo 9. E chegando à ilha de Quidom, estendeu Uzá a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Até chegar no lado, deveria ser um lugar meio acidentado. Os boiarinhos deu uma tropeçada, a arca tentou, com certeza, correr dali no carro,
se moveu e alguém cuidadosamente, cuidadosamente, qualquer pessoa está cuidando de algo, se ele vê que vai cair, ele vai segurar. Alguém estendeu a mão, um cidadão chamado Uzá, e diz assim: então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá. Que coisa, hein? Foram buscar a arca em honra a Deus, estavam alegrando-se, louvando a Deus, alegre diante de Deus, fazendo uma festa para Deus. Mas o que eles atraíram de Deus? A ira. Uau! A intenção tão boa, um zelo tão grande com Deus, um carinho, a ponto que Davi disse: o Saul nunca se importou com a arca, mas nós vamos fazer algo, nós vamos trazer, nós vamos preparar um lugar de destaque para a arca, nós vamos cuidar dela, que ela representa a presença de Deus. E ele reuniu músicos, pessoas que sabiam louvar, que tinham a capacidade, disse: vamos buscar com festa a Deus, com louvor a Deus. Mas num certo momento da caminhada, aquela festa se torna em tristeza, porque ao invés de aquela festa trazer a bênção de Deus, que era o esperado, trouxe a ira de Deus sobre alguém naquele momento. E o que fez Deus ficar irado? Diz assim: contra Uzá, e o feriu, porque estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. Mas espera aí, mas Uzá estava com tanta maldade assim de colocar a mão ali? Não, o Uzá estava com a melhor das intenções. Mas nós temos que entender que as nossas boas intenções não são nada para Deus. A Bíblia, o profeta, ele diz que a nossa justiça, as nossas justiças são como um trapo diante de Deus. O que prevalece é a dele. Então, algo que está sendo feito, mesmo com boa intenção, mas sem a direção de Deus, ferindo a palavra dele, e aqui nós vemos o quê? A importância da palavra de Deus, o quanto Deus leva a sério a sua palavra. E quando nós tentamos servir a Deus, mesmo que tenhamos boa intenção, mas sem a direção da palavra dele, nós corremos o risco de ferir a palavra dele, e aí ferimos o que não deveríamos. E o que acontece? Ao invés de atrair bênçãos, atrai a ira. Porque não tem com Deus essa ideia, não, que vale a intenção. A gente fala isso, para as pessoas. Não, tudo bem, mas o que vale é a intenção. O camarada faz algo, dá errado, aí, não esquenta não, o que vale é a intenção. Com Deus não é. Sabe por que não é? Mas Deus é muito rígido. Não, é porque nós somos falhos, errados, e Deus nos chamou para aprendermos com Ele. Todo mundo conhece o primeiro mandamento, conhece? Como ele se inicia? Você lembra? Você lembra do amar a Deus todas as coisas, Quando perguntaram para Jesus como é o primeiro mandamento: ouve, ó Israel, ao teu Deus. Ele começa assim. Você falou certo. O primeiro mandamento é amar a Deus, mas ele começa assim: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único. E aí você tem que amar, em seguida vem: ouve, ó Israel. Deus te chamou para ouvir. Sabe por quê? Porque o homem, com o pecado, ele se distanciou de Deus, ele perdeu todo o referencial que ele tinha com Deus, ele perdeu tudo. Então ele precisa voltar para ouvir, aprender, para andar com Deus. Então por isso que não serve a intenção. O que serve é a gente praticar aquilo que aprendemos. Lembra que Jesus falou do homem prudente?
Aquele que ouve as minhas palavras e põe em prática. Esse é o prudente que construiu a casa bem edificada. Só vamos ter uma vida bem edificada diante de Deus se estivermos ouvindo a sua palavra, dando atenção, levando a sério, colocando em prática. As pessoas costumam ter até uma disputa do católico com o evangélico, impor adesivo no carro. Um coloca lá: sou católico graças a Deus. Aí o evangélico lá coloca: sou evangélico graças a Deus. Nem catolicismo, nem essa coisa de segmento evangélico vai dizer nada. O que vai dizer é aquele que está tendo a palavra de Deus e guardando, praticando ela. Porque ser evangélico qualquer um pode ser. É só frequentar uma igreja evangélica e dizer: eu sou evangélico. Como também ser católico, qualquer um. Agora, aqueles que andam na comunhão, na obediência à palavra, é que faz a diferença. É que faz a diferença. Então ele diz assim, versículo 11: e Davi se encheu de tristeza, de que o Senhor houvesse aberto brecha em Uzá, pelo que chamou aquele lugar Perez Uzá, até o dia de hoje. E naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: como trarei a mim a arca de Deus? Meu irmão, chegou tarde a pergunta. A pergunta deveria ter sido antes: como eu vou trazer? A ideia era boa? Era. A ideia agradava a Deus também, mas não poderia ser feita da maneira de Davi. Nós podemos estar fazendo coisas que agradam a Deus, mas desagradá-lo quando não está fazendo na direção dele, da maneira que ele pede, da maneira que ele ensina. Nós temos que estar correndo para a palavra sempre, para que venhamos procurar fazer a maneira dele, porque a pessoa pode se encher de atividades, dizendo: não, estou cheio de atividades pelo Evangelho, mas se essas atividades não estiverem direcionadas, guiadas pela palavra de Deus, se a pessoa estiver fazendo naquilo que ela acha certo, naquilo que ela acha correto, na sua maneira, não vai dar certo. Eu lembro quando eu comecei a seguir o Evangelho, comecei dentro de casa. Acho que eu já contei isso aqui. Eu comprei uma Bíblia de um alcoólatra. Eu também era alcoólatra. Através da palavra de Deus eu fui liberto do vício ainda dentro de casa. E eu comecei a ler a Bíblia. E eu queria entender, tinha coisas que eu não entendia. Aí eu comecei a procurar programas evangélicos, para que, lendo a Bíblia junto com os pastores, eu compreendesse. Passei por alguns programas, não me identifiquei. Eu lembro que eu passei Silas Malafaia pregando, aquele jeito dele mais agressivo. Eu olhei e falei: não, de jeito nenhum, esse cara é muito... parece que ele está bravo com todo mundo. Não era isso, é o jeito dele pregar. E aliás, ele tem, depois que eu me converti, eu entendi, ele tem uma sabedoria muito grande para pregar. Aí eu coloquei na Universal, programa da Universal, encontrei o programa da Universal. Aí piorou ainda, que os bichos estavam mostrando a expulsão de demônio, não entendi nada daquilo. Aí eu falei: não vou ver isso não vou aprender nada com isso não. Eu estava procurando lugar para aprender. E aí eu encontrei a Igreja Renascer. Até gostei do ensinamento da Renascer, mas tinha uma hora que a Bíblia, que a bispa Sônia Hernandes entrava e dizia: essa mulher está chorando, gente. Ela imposta muito a voz de uma forma que eu vou dizer: essa mulher parece estar chorando, não falando, não vou ouvir isso não, coisa chata. Isso aqui entenda bem, eu não estou falando mal de nenhuma das igrejas, para mim são igrejas de Deus, pregam o Evangelho, mas isso é questão de identificação, as pessoas se identificam. Na verdade, eu não sabia, na hora era crítica mesmo, eu não sabia de nada.
Eu estava apenas procurando. Aí eu encontrei um missionário. E nesse tempo ele pregava o curso Fé sentado lá numa mesinha e explicando. E aquilo ali eu me identifiquei porque eu gostava desse caminho. O caminho de uma pessoa calma ensinando. Eu falei, aqui dá para aprender. É com esse cara que eu vou aprender. E eu fui aprender, tirei algumas dúvidas que eu tinha, já que eu vinha de religião tradicional. E eu tomei uma decisão. A partir de hoje não vou fazer nada errado, não vou beber mais, não vou fazer coisa nenhuma, já estava parado. E a partir de hoje eu vou servir a Deus. Eu saía do meu trabalho, trabalhava à noite, entrava às 7 da noite, saía às 7 da manhã, trabalhava de segurança noturno. Aí eu saía do trabalho, pegava um ônibus, ia para casa. Quando chegava na rua, antes da a minha rua era para cá, eu entrava para cá, que tinha uma padaria, que eu ia lá tomar cerveja até ficar alcoolizado, para ir dormir alcoolizado. Agora eu estava lendo a Bíblia, eu falei, não vai ser mais isso. Agora o caminho era, passo na padaria, compro alguma coisa para tomar um café e vou dormir tranquilo, que eu não quero mais saber desse negócio. Agora eu vou servir a Deus, vou viver uma vida certinha com Deus. E na minha vida certinha, na minha visão certinha, eu disse, só que tem uma coisa. Eu não quero esse negócio de crente não, está dentro da igreja não. Eu vou servir a Deus aqui dentro de casa, do meu jeito. Aí eu dei umas olhadas, eu tinha dúvidas sobre imagens, encontrei, não, esse negócio está errado, não vou ficar. Aí tinha sobre o dízimo, aí eu encontrei o dízimo lá, eu falei, eu tenho que ser dizimista, já sei, todo mês eu vou receber, eu separo ali os 10%, passo numa igreja, entrego lá, mas não quero nada de ficar dentro da igreja com esse negócio desses crentes, aleluia, glória a Deus. Eu só entrego lá, é certo, aqui na Bíblia, e vou servir a Deus na minha casa, fazendo as coisas certas, ser 100% de Deus. Aí quando cheguei todo dia, eu chegava do serviço, passava na padaria, comprava lá um trem lá para comer, chegava em casa, já ligava a televisão, o missionário estava pregando, pegava minha Bíblia, vou aprender, vou fazer uma oração aqui, e vou dormir tranquilo, agradecer a Deus, a noite de trabalho e preparar para a próxima. Pronto. Então, agora estou bem, agora estou 100% com Deus. Até que um dia eu cheguei, e nesse dia eu atrasei um pouco, e o programa já tinha começado, e o missionário já estava pregando, mas já estava ali naquela coisa que ele já estava explicando a mensagem. E quando eu liguei a televisão, o missionário estava com o dedão assim, olha, você que está aí em casa dizendo que vai servir a Deus do seu jeito, o teu jeito é errado, porque você é errado, você tem que servir do jeito dele. Mesmo aquilo foi como um tapa na cara, sei lá, no meio do estômago, porque aquela palavra eu entendi, eu nem enxergava mais o missionário, eu entendia que Deus estava dizendo, você tem que servir do meu jeito, vai para a igreja, porque a palavra veio direto para mim, que não era do meu jeito. Aí daquele dia eu comecei a procurar esse programa, que é a agenda dos pastores, porque eu disse, eu tenho que ir para a igreja, porque não é do meu jeito não. Demorei um mês relutando, domingo eu vou, até que o dia que eu entrei lá, e aí sim, continuei. Mas o que eu quero dizer, às vezes a intenção é boa, o plano é bom, é até um plano que, se for feito na direção de Deus, vai trazer bênçãos, vai agradar a Deus, mas a pessoa faz da maneira dela, do jeito dela, como ela pensa. Davi, homem de Deus, segundo o coração, ele queria agradar a Deus, ele queria honrar a Deus, todo mundo disse com ele, tá certo Davi, vamos, mas esqueceram de consultar a Deus, e o que aconteceu? Eles vinham alegres, e aquilo trouxe tristeza, que a bênção de Deus traz alegria, e dura para sempre, mas a ira de Deus traz tristeza, e o que se manifestou ali foi a ira. E por que essa ira se manifestou?
porque alguém desavisado agiu fora da palavra de Deus, por não ter consultado a Deus. E agora o Davi está perguntando: como eu posso trazer? Como trarei a mim a arca de Deus? Como trarei? A arca representava a presença. Como eu trarei a mim a presença de Deus? Essa é a pergunta. O que eu devo fazer? Como eu devo fazer? Só tinha um que tem a resposta para isso: o próprio Deus. As Escrituras. Só ele. Aí diz: pelo que Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém fez retirar a arca à casa de Obed-edom, o geteu. E assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Esse Obed-edom, para você entender o porquê a arca ficou lá e abençoar a casa dele, porque ele era uma das pessoas certas de carregar aquela arca. Porque ele era também do grupo de levitas, ele era daquele grupo que cuidava da porta da tenda na época, ele fazia parte daqueles grupos. Então aqui não deu certo. Em Provérbios 3, 9, a Bíblia diz, Provérbios 3, 9 não, Provérbios 22, 3, diz que o avisado, ele vê o perigo e ele se esconde. O simples não passa e sofre o dano. Se a pessoa tem a palavra de Deus, ela é uma pessoa avisada do que deve fazer e o que não deve. Se ela está na simplicidade, simplicidade é na ingenuidade, aí acaba fazendo as coisas e sofrendo dano. Foi o caso de Uzá. E de todos que ali estavam na simplicidade, querendo fazer certo, querendo adorar a Deus, mas sem o aviso de como deveria. Aí passou 3 meses, houve bênçãos na casa de Obed-edom. E aí o Davi fica sabendo que a casa do Obed-edom foi abençoada. E no capítulo 15, Davi mais uma vez diz: agora nós vamos buscar a arca. Ela está abençoando Obed-edom, ela tem que estar nos lugares certos. Qual é o lugar certo? Na capital do país, que era Jerusalém, para abençoar toda a nação, não apenas uma pessoa. Tinha que ser algo para todo um povo ser abençoado. Todo o povo ir até ela e ser abençoado. Capítulo 15, Davi toma a decisão de buscar ela de volta. Eu vou pegar primeiro o versículo 1 e 2, capítulo 15, 1 e 2, depois a gente vai para lá. Diz assim: fez Davi casa para si na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus, e armou-lhe uma tenda. Você vê que a intenção toda sempre foi boa, né? Sempre foi de reverenciar a Deus. Versículo 2: então disse Davi: ninguém pode levar a arca do Senhor, senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levar a arca do Senhor e para servir eternamente. Agora ele entendeu. Agora ele aprendeu.
E Davi agitou todo Israel em Jerusalém para fazer subir a arca do Senhor ao seu lugar que ele tinha. Em alguma outra parte fala que Davi, que eles consultaram as escrituras, né, para saber. Eu acho que deve estar lá no Reis, não sei onde, aqui na minha Bíblia não tem referência onde também conta esse caso. Mas voltando aqui, o versículo 10. E dos filhos de Uziel, Aminadab, príncipe de seus irmãos, 112. Versículo 11. E chamou Davi os sacerdotes, Zadok, Abiatar, e os levitas, Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Abinadab. Você vê que aqui agora ele chama sacerdote, aqui ele chama os levitas. E disse-lhes: vós sois o chefe dos pais entre os levitas, santificai-vos, e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe tenho preparado. Pois que, porquanto primeiro vós assim não fizeste, o Senhor fez ruptura em nós, porque não buscamos segundo o que? A ordenança. A intenção anterior foi boa, foi para adorar, mas foi sem a ordenança de Deus, sem segundo o que Deus tinha ordenado. Quer dizer, saíram da ordem, que se carregaram a arca de uma forma em desordem com o que as escrituras ensinavam. É de santificar-os, pois, os sacerdotes levitas, para fazerem subir a arca do Senhor Deus de Israel. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros, como Moisés, isso aqui que eu queria, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra de quem? Do Senhor, com as varas que tinha sobre si. Quer dizer, a primeira vez a intenção era boa, prepararam um carro novo, procuraram fazer com honra, mas sem a direção da palavra de Deus, sem a maneira que Deus tinha determinado. Isso aqui é um ensinamento para a nossa caminhada com Deus, para a nossa vida com Deus. Nós temos que estar sempre atentos às Escrituras, sempre atentos ao que a Bíblia nos ensina, para que nós não venhamos fazer as coisas do jeito que nós achamos que é certo. As coisas de Deus que eu estou falando, né? Mas a gente agirmos de acordo com aquilo que aprendemos na palavra, porque nós, com Deus, não tem essa coisa não, eu tenho o meu jeito de fazer, ou é do jeito dele, ou não é de jeito nenhum, amém? Tem que ser do jeito dele, do jeito que aprendemos com ele, não é da nossa maneira, não é do nosso jeito. Então aqui o Davi, cheio de boas intenções, deixou o povo alegre, cometeu o erro de consultar o povo e não consultar as escrituras. Esse é o erro que às vezes tem gente que vai consultar todo mundo e deixa de consultar as escrituras. Eu lembrei agora um caso de um testemunho que eu ouvi, acho que o pastor Jairo que contou, se eu não me engano, de uma mulher que ela não podia engravidar, e ela foi para o médico, e o médico disse: você não pode engravidar, tinha um problema lá com ela. E eu estou contando por cima, posso até estar deixando alguma coisa atrás, que a gente não lembra de tudo, mas eu vou depois. E ela correu para o pastor dela, que era da Igreja da Graça, era da Igreja da Graça, e disse assim: pastor, o médico disse que eu não posso ter filho, ele até me aconselhou a adotar algum. E o pastor chegou e disse assim: olha, irmã, faz o que o médico falou, é uma prova de amor também adotar uma criança, e você adotar vai se tornar teu filho, você não pode. Então é tipo assim, aceita e tenha isso, e adota uma criança, está tudo bem. Mas ela queria ser mãe, ela queria o filho do seu próprio ventre. Só que aí ela ouviu aquela palavra do pastor e ela lembrou que na Bíblia está escrito no livro de Salmos que Deus faz com que a mulher estéril seja mãe de filhos. E ela disse: não, se Deus falou isso, então Deus tem o poder de me abençoar, me curar e eu ter meu filho que eu quero. E o que aconteceu? Ela foi buscar em Deus e Deus abençoou
E quando ela deu o testemunho que ela teve um filho, estava andando com seu filho. O que eu quero dizer, se ela ficasse na consulta do médico, na consulta do pastor, ela ia acabar não recebendo a bênção de Deus. Mas quando ela foi à palavra, e ela entendeu pela palavra e creu na palavra, ela foi no que Deus estava ensinando, ela viveu a bênção de Deus. Porque mesmo que ela tivesse adotado alguém, ela ia carregar a tristeza de não ter gerado. Mas Deus tem alegria. Amém, Jesus? Quando a gente vai para a palavra dele, quando a gente fica com a palavra dele, quando a gente busca a instrução na palavra dele, na maneira que ele faz, na maneira que ele age. Só que às vezes a gente, ou por não crer, ou por não estar muito apercebido, ficamos em quê? Ficamos no que as pessoas dizem para nós e deixamos de consultar a palavra. O Davi aqui foi já outra coisa, ele queria agradar a Deus, ele queria honrar a Deus, mas ele procurou sem a instrução de Deus, feriu a palavra, alguém morreu ali, trouxe tristeza para o povo, trouxe medo, que não era para trazer, era para trazer alegria. Agora não, agora ele consulta as escrituras e ele descobre, não, Moisés, pela palavra do Senhor, ele falou que a arca não pode ser carregada de outra forma, tem que ser, e nem por outra pessoa, tem que ser pelos levitas e tem que ser nas costas, não era para ser em cima do carro. Outra vez, se você ler na Bíblia, você vai ver outra vez que a arca foi carregada em cima de um carro, era carro de boi, né, naquela época, de um carro, mas não foi pelo povo de Israel, foi pelo povo que roubaram a arca, porque o povo de Israel estava em pecado. Então, ele estava, Davi aqui estava seguindo exemplo de pecador. O pecador não sabe carregar a presença de Deus. E aliás, aqueles homens não carregaram, estava se livrando dessa presença que estava trazendo danos para eles. Mas aqui era o povo de Deus, alguém que quer adorar a Deus, alguém que para viver a bênção de Deus. Mas para isso tinha que ser na instrução de Deus. Por isso não fique nessa não, eu já tenho tantos anos de igreja, eu já sei de tudo. Não, todos os dias nós temos que estar aos pés de Deus orando, todos os dias nós temos que estar lendo a Bíblia, procurando compreender a palavra de Deus. Amém, Jesus? Amém. Não fique naquela, antes eu era católico, hoje eu sou evangélico. Não muda nada, irmãos. O que vai mudar é se você estiver vivendo a palavra de Deus. O evangélico não é melhor do que o católico, e nem o católico que o evangélico. Todos são gente, pessoas, seres humanos, falham e erram, apenas que defendem religião. O que nos torna melhor para Deus, é a gente estar na obediência da palavra dele. Isso nos torna até família de Deus, porque Jesus disse, aquele que faz a vontade do meu Pai, que a palavra dele obedece, esse é meu irmão, minha mãe e minha irmã. É da família, senão não é. Amém, Jesus? Amém. Então aqui o Davi cometeu, agora ele não vai mais cometer um erro. Então ele reúne e ele diz assim, olha, vamos trazer da maneira que está escrito, versículo 15, e os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor. Não era uma ordenança de Moisés, era a palavra de Deus, com as varas como tinha sobre si. E disse Davi aos príncipes dos levitas, que constituísse a seus irmãos, aos cantores com instrumentos, músicos com alaúdes, harpas e símbolos, para que se fosse ouvir, levantando a voz com alegria. Aí quando vamos pular aqui, tem muita coisa ainda para ler, e vamos aqui para o versículo 24, que diz, e Sebanias, e Josafá, e Netanael, e Amasaí, e Zacarias, e Benaia, e Eliezer, os sacerdotes, tocavam as trombetas perante a arca de Deus, e Obed-edom e Jeemias eram porteiros da arca. Sucedeu, pois, que Davi e os anciões de Israel e os capitães dos milhares foram para fazer subir com alegria a arca no concerto do Senhor da casa de Obed-edom. E sucedeu que, ajudando Deus, presta atenção nisso, aconteceu que, ajudando Deus, agora Deus não estava matando, Deus estava ajudando. Quando você anda segundo o que você aprende na palavra de Deus, Deus te ajuda.
Deus ajuda a você ter bom êxito no que você faz. Amém? Mas a ajuda está quando nós estamos fazendo conforme a palavra de Deus. Então, olha só, e sucedeu que, ajudando Deus os levitas, que levavam a arca do concerto do Senhor, sacrificaram 7 novilhos e 7 carneiros, que ficaram alegres, foram oferecer sacrifícios a Deus. E Davi ia vestido de um roupão de linho fino, como também todos os levitas que levavam a arca, e os cantores e Quenanias, chefe dos que levavam a arca, e dos cantores. Também Davi levava sobre si um éfode, que era uma túnica de linho. E todo Israel fez subir a arca do concerto do Senhor com júbilo e com sonido de buzinas, e com trombetas e com símbolos, fazendo sonido com alaúdes e com harpas. Aí diz aqui que quando Davi entrou ali, a filha de Saul, que era a mulher de Davi, ela olhou e ela desprezou Davi por aquilo. Diz assim: sucedeu que, chegando a arca do concerto do Senhor, a cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhou com a janela e, vendo Davi dançar e tocar, o desprezou no seu coração. Alguém pode até adorar a Deus diferente de você, mas nunca despreze a adoração de alguém, porque ele não está adorando, não é para você, é para Deus. Tem uns irmãos que é meio extravagante na adoração, que eu que sou mais retraído, jamais eu faria, mas eu não posso de forma alguma desprezar a adoração dele. Nossa, que coisa, esse povo. Não, sabe por quê? Porque ele está fazendo aquilo para Deus. Então, se Deus não gostou, é Deus que tem que gostar, não sou eu. Ele não está me adorando, ele está adorando a Deus. Amém? Às vezes eu vejo o povo metendo, falhando, porque tem uma função meio extravagante. Deixa para lá, não comenta, não fala nada, deixa lá. Se está fazendo aquilo para Deus, é Deus que vai julgar se foi certo ou não. O Davi estava dançando, a filha de Mical, que era mais formal, filha de rei, criada no reinado, disse: nossa, o rei agindo dessa maneira, igual uma pessoa qualquer, desprezou. Sabe o que aconteceu com ela? Naquele dia veio bênção sobre aquela cidade, mas não para aquela mulher. Para ela ficou estéril por causa disso. A gente tem que tomar cuidado, porque hoje, principalmente na internet, as pessoas pegam coisa que não gostam e começam a mostrar, e o cristão começa lá, não, fala, aquilo que você não entende, não se meta. E principalmente se aquela pessoa está fazendo para Deus, então se está, então deixa Deus julgar, é para ele. Adoração de ninguém é para ninguém. Eu não tenho que estar preocupado se o irmão adora diferente de mim. Ele não está adorando para mim, ele está adorando para Deus. Então é Deus que vai receber ou não. Então deixa com Deus. Trazendo, pois, a arca de Deus, versículo 16, versículo 1. Trazendo, pois, a arca de Deus, a puseram no meio da tenda de Davi, lhe tinha armado. E ofereceram holocaustos e sacrifício pacífico perante Deus. E acabando de Davi de oferecer um holocausto, sacrifício pacífico, abençoou o povo em nome do Senhor. Agora tinha bênção, gente. Agora tinha bênção para todo o povo. Agora tinha alegria, não tinha tristeza, não tinha morte. Sabe por quê? Porque agora fizeram segundo as ordenanças da palavra de Deus. Agora eles consultaram as Escrituras. Nossa vida tem que ser consultada as Escrituras, para que tudo que nós fizermos, venhamos fazer segundo o que aprendemos com Deus. Amém? Não segundo o que achamos. E repartiu todos em Israel, tanto homens como as mulheres, e cada um pão e um bom pedaço de carne e um frasco de vinho. Então ainda alimentou o povo ali que veio. E pôs perante a arca do Senhor alguns do levita por ministro, e alguns para recordarem, louvarem e celebrarem o Senhor Deus de Israel. Hoje nós temos até essa coisa, uma pessoa que canta louvores na igreja se chama de levitas, mas na verdade não é, né? Porque eles chamam por causa disso, eu creio muito apegado a isso, que Davi colocou os levitas para cantar, mas a função dos levitas não era só cantar. Primeiro eles eram levitas porque vinham da tribo de Levi. Agora, a função deles, eles tinham a função de porteiro, tinha várias funções, função de carregar a arca. Agora aqui Davi estabelece a adoração, e está estabelecendo, ninguém melhor que usar do grupo de levitas. Amém, Jesus? Mas levitas não eram só pessoas que cantavam, eles faziam outras coisas, como até fazer a guarda do templo.
Bom, aqui Davi, se você seguir em frente, você vai encontrar um salmo que Davi escreve. Eu não vou entrar, vamos ficar aqui. Mas vamos fazer o resumo da mensagem, né? Terminar. Qual que é o resumo aqui? Não devemos tentar servir a Deus nas boas intenções, naquilo que achamos certo. Devemos servir a Deus naquilo que aprendemos na palavra dele. Amém, Jesus? Amém. Porque nas boas intenções, sem a direção dele, a pessoa pode errar. Então, voltando onde começamos a mensagem, toda a Escritura é divinamente inspirada para nos ensinar e para nos instruir verdadeiramente como servir a Deus. Amém, Jesus? Amém. Não como nós pensamos, como achamos, e às vezes o propósito é bom, mas se for feito fora daquela ordenança de Deus, da palavra de Deus, sem a sabedoria, aquilo que poderia trazer alegria, trazer bênçãos, pode trazer morte e tristeza. No caso ali trouxe, mas na segunda vez eles fizeram conforme a palavra, e conforme a palavra Deus estava ajudando eles, e conforme a palavra toda a nação foi abençoada. Amém, Jesus? E é isso que Deus quer fazer, nos abençoar todos os dias. Essa era a palavra.